Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 13 de junho de 2023, são de momento 20 e 27 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. A 10 de junho completei os meus 25, tive tempo de celebrar pela manhã, de ir para o trabalho ao final da tarde e eu acho incrível como eu, quando estou a gravar fora de casa, não ter ninguém na rua nos momentos em que me estou a preparar para gravar e de repente aparece sempre alguém para me distrair o raciocínio, mas vou tentar manter-me focada. O objetivo era o de gravar um episódio antes dos 25 e pós-25 e falar um pouco sobre como é fazer 25 anos. E a verdade é que, mesmo tendo passado 13 dias, eu ainda não sei dizer como é que é ter 25 anos. Eu sinto que estava demasiado ansiosa para fazer os 25, porque para mim 10 de junho é ano novo. Eu não celebro o ano novo com tanta euforia como celebro o aniversário, porque para mim é como se eu estivesse a fazer um ritual de passagem no meu aniversário e a verdade é que eu estava mesmo a precisar de fazer esse ritual. Os 24 anos para mim foram muito atribulados. Foi um ano em que eu vi a minha vida a virar do avesso umas quantas vezes, dei muitas cambalhotas, fui-me abaixo imensas vezes, quis desistir de muita coisa, inclusive desisti de algumas. Se bem que a palavra desistência não é a melhor palavra, porque eu sinto que nós não desistimos, nós simplesmente abdicamos e às vezes a desistência é vista como uma fraqueza, quando na realidade é um dos maiores gestos de grandeza e de coragem que nós alguma vez podemos aplicar nas nossas vidas. Mas para simplificar eu vou utilizar o termo desistência. Eu acabei por desistir de muita coisa que no passado tinha feito sentido para mim. Eu fui parar ao hospital imensas vezes por causa da ansiedade. Eu coloquei muitos dos meus planos verdadeiros e que eu sentia como sendo meus à parte. Eu priorizei coisas que nos tempos de hoje eu não priorizaria jamais. Seja por me fazerem mal à saúde mental, seja por me fazerem mal à saúde física, seja por me impedirem de estar onde eu queria verdadeiramente estar. Foi um ano em que eu vi muita gente a ir embora, muita gente a chegar, muita gente a ficar, muita gente a se transformar, sobretudo eu. Então, apesar de ter sido um ano assim meio atribulado, também trouxe as suas coisas boas. Eu estou farta de dizer que nos meus últimos meses dos 24 eu pude ressignificar o que é o amor entre duas pessoas. Eu acho que finalmente cheguei a este conceito mais positivo, mais otimista. Embora as coisas não sejam certas, embora não haja nada fixo de momento na minha vida, o que aconteceu foi muito bom e foi muito necessário para eu elevar fasquias que não sabia que precisava de elevar. Então todas as situações têm os seus lados bons e os seus lados maus. O lado mau no meio disto tudo é a distância, a falta de oportunidade em aprofundar a questão, mas o lado bom foi tudo o resto do que aconteceu. Quanto ao futuro ninguém sabe, mas eu sinto-me positiva, não necessariamente quanto a isto, das relações e dos amores, mas sobretudo na minha vida profissional e financeira. Acho que nunca tinha visto tanta luz ao longo do túnel e não somente no fundo do túnel, o que para mim é uma conquista, porque eu não estou apenas a depositar todas as minhas cartas no trabalho para outros, eu também estou muito focada em criar os meus projetos e muitos deles já estão em andamento. Eu já tenho aqui o meu iPad, eu tenho desenhado um pouco todos os dias, a minha cabeça anda a borbulhar de ideias e é tão bom não estar naquela energia de limitações, em que não acredito nas minhas capacidades de fazer o que quer que seja. Eu tenho sentido cada vez mais de que tudo é possível de ser feito desde que eu me dedique e que abrace aquela determinada intenção. Então, desenhar tem sido cada vez mais divertido. Só me resta seguir adiante com a minha palavra de desenhar e de fazer o que tiver para fazer. Inclusive, a segunda parte deste episódio, que supostamente seria a primeira,
é um pouco sobre a questão de muitas pessoas dizerem que não têm jeito para artes, sendo que isso é um pouco relativo e trabalhável, em certa medida, porque eu também não tinha jeito para artes, eu também não sabia desenhar, eu também não dominava lá muito bem os lápis, as canetas. Há muita coisa que eu ainda não domino e se dou a impressão de dominar é por pura experimentação. Então faz mesmo muita confusão quando as pessoas dizem que não têm jeito para artes e se limitam de criar e de expressar o que lhes vai na cabeça só porque não estudaram artes. Creio que seja bastante interessante ouvirem esta segunda parte do episódio. Esta primeira é um pouco mais de introspeção. Hoje de manhã, inclusive, veio-me um texto para a newsletter. Ainda não me sentei para escrever, talvez amanhã me sente para fazer isso. Eu estou-me a sentir um pouco cansada, talvez seja da ovulação que aí venha, talvez seja pelo ritmo novo, então o corpo está-se a habituar. Talvez seja, não sei, é muita coisa a acontecer. Talvez por ter acordado cedo nos últimos dias, seja pelo aniversário, seja para receber familiares que não puderam vir no dia 10, seja para ir para uma consulta que eu nem sequer apareci, porque tinha consulta marcada, fiquei mesmo assim 2 horas à espera, tinha de trabalhar, saí com urgência do hospital. Hoje já consegui tratar um pouco dessa questão, já está tudo orientado. Passei a tarde com um amigo meu, foi só rir. É bom ter amigos mais velhos. Eles partilham comigo as suas experiências e dizem-me coisas que talvez não tivessem feito com a idade que tenho. E é bom, apesar de serem visões que muitas vezes chocam, elas acabam por se complementar em muitos aspectos e isso deixa-me bem contente, porque se calhar uma ideia que eu defendia com toda a sagacidade e sobre a qual nunca tinha pensado é posta em causa pelas experiências e pelo ponto de vista de alguém que pensa diferente, que viveu diferente, que tem coisas para acrescentar. E a conversa foi muito dentro desta coisa das relações e das pessoas e foi muito interessante perceber como é que alguém de 30 anos pensa sobre relações fechadas, sobre relações abertas, sobre threesomes, sobre tudo. E foi um acrescento bastante importante, reforçou até a minha promessa de mim mesma de não me envolver com ninguém nos próximos tempos, nem procurar sequer, porque além de dar muito trabalho, é desgastante quando nós sabemos o que é que nós queremos das nossas vidas. No meu caso, eu já cheguei à conclusão de que, ok, a vida casual é muito interessante, as dating apps são um bom espaço para conhecermos as pessoas e fazermos amizades, mas até que ponto é que vale a pena continuar nesta busca por alguém se eu não tiver nada para entregar? Se tudo o que eu tenho de mais valioso depende do meu tempo, porque é que eu haveria de utilizar esse mesmo tempo a tentar encontrar alguém que pode nem sequer estar ali, pode nem sequer existir, pode estar no outro lado do mundo, pode estar noutra cidade, pode ser meu vizinho até. E se as coisas são realmente para acontecer, elas acontecem num ritmo calmo e sem darmos conta. Eu que o diga, diziam-me sempre que o amor acontece quando estamos menos à espera. E no dia em que eu não estava à espera, uma situação ocorreu, o que me deixou bastante surpresa, na verdade. E foi essa mesma situação que me deu uma nova amplitude sobre amor e relações. E foi a partir dali que eu também me comecei a sentir um pouco mais otimista e crente de que, ok, se eu me libertar das minhas amarras, das minhas merdas mentais, se eu me focar naquilo que é essencial para mim, as situações acabam inevitavelmente por acontecer. Porque quanto mais eu forço, pior é. E eu, durante os meus 24 anos, forcei muitas situações que deveriam ter ficado onde estavam. Sobretudo no âmbito das amizades. Eu forcei muitas amizades. Não diria forçar amizades. Eu sinto que quando as amizades estavam a chegar ao limite, eu tentei dar mais do que aquilo que deveria e não deveria, porque apesar de eu ser adepta de nós mostrarmos as nossas vulnerabilidades, chega a um ponto em que isso se torna numa determinada fraqueza e nem toda a gente existe para receber as nossas fraquezas, no sentido de nem toda a gente está lá para nós. Dentro de mim houve fases em que eu acreditava nisto, mas de um lugar de muita tristeza, de muita raiva, de muita depressão. Mas nos últimos tempos,
Quando eu digo que nem toda a gente é nosso amigo, é num lugar muito mais otimista, ou pelo menos é num lugar de muito mais consciência de que nem todas as pessoas são as nossas pessoas e de que nós não precisamos de partilhar tudo sobre nós com todas as pessoas. Existem pessoas que são mais adequadas para determinadas atividades, para determinadas conversas, para determinadas partilhas, para determinadas celebrações. Há pessoas que conseguem ter tudo isto e um pouco mais, isto e um pouco menos. E o ano passado foi um ano em que me fez ver que há amizades que são para determinadas fases das nossas vidas e depois acabam por acabar, que redundância, acabam por se desvanecer no tempo. Há amizades que se calhar só existem por 2 meses porque naqueles 2 meses ambos precisávamos daquele boost, daquelas experiências para nos prepararmos para algo melhor. E os meus 24 foram um jogo muito insistente nisto, de viver ciclos repetitivos com pessoas diferentes até finalmente as lições encaixarem-me na cabeça. O que eu trago então são lições muito simples, como focar-me em mim, essencialmente, não ter medo de descansar. Eu ontem, por exemplo, passei praticamente o dia todo a descansar. Eu vim do hospital, eu deitei-me na cama e dormi até a hora em que eu precisava de sair para ir trabalhar. E soube-me tão bem dormir. Hoje de manhã também dormi sem despertador, sem nada. Acordei naturalmente, acordei super relaxada. Outra lição que trago comigo dos 24 é o de me focar em projetos que me dizem qualquer coisa, que são importantes para mim. Por exemplo, desenhar. Eu tive muito tempo longe do desenho porque só recorria a ele quando estava em desespero emocional, existencial, que seja. Por isso é que não me desenvolvi muito nesse aspecto e agora estou livre disso e quero desenhar porque me apetece desenhar, porque eu me sinto uma criança a desenhar. E é esse sentimento que me faltava reencontrar em muitos aspectos da minha vida. Para o amor, por exemplo, é outra brincadeira, mas brincadeira no bom sentido. Brincadeira como se fosse uma criança a rebolar na areia ou a brincar no meio da relva. Tipo, é uma brincadeira no sentido de exploração. Tudo pode ser novo, tudo pode ser diferente, tudo é uma experiência por descobrir, é uma nova página por escrever. As pessoas são diferentes e, apesar de certas situações parecerem semelhantes, acabam sempre por ser diferentes, porque tudo é diferente, nós estamos diferentes, as pessoas são diferentes, as circunstâncias idem. Então não me vale de nada colocar em alguém novo aquela expectativa ou aquele reflexo de que algo vai dar errado ou vai dar muito certo porque no passado aconteceu assim assado. Tipo, não, é só libertar-me e deixar acontecer. Fazer coisas de que gosto sozinha, como ir à praia mais vezes. O verão mal começou e eu já fui à praia umas 2 ou 3 vezes e soube tão bem, sobretudo nos dias em que fui sozinha, sem desprezar o meu amigo Miguel, que no outro dia foi raptado e foi à praia comigo. Ir ao sushi, se bem que nos últimos tempos eu tenho chegado à conclusão de que se calhar devesse explorar restaurantes novos em vez de ir sempre ao sushi, apesar de gostar muito de sushi. Conduzir de janelas abertas e música aos altos berros também alimenta-me a alma de uma maneira que eu não esperava que me alimentasse. Passar tempo com a minha família, dedicar-me aos meus amigos, realmente, aqueles que querem estar aqui. Eu muitas vezes digo para mim mesma que eu estou aberta a receber amizades novas, eu estou aberta a falar do que quer que seja, mas o mínimo que eu peço é que as pessoas fiquem por quererem ficar e não porque eu estou a correr atrás delas ou praticamente a sacrificar saúde mental para que elas fiquem. Se elas ficarem somente por causa do meu choradinho, é porque não querem ficar. Ter essa consciência e estar plena quanto a isso também é muito importante para mim, é uma evolução na realidade. Durante muito tempo, para mim era muito complicado de fazer essa medição, mas agora já estou mais tranquila e isso também dá-me bastante paz para viver a minha vida, deixar as coisas acontecer. Daqui a umas semanitas vou fazer uma pequena viagem e estou bué entusiasmada. Estou curiosa para saber o que é que vai acontecer porque eu não planeei nada da viagem. Só sei que ontem à noite peguei no telemóvel, comprei os bilhetes de autocarro, aluguei o quarto,
Não vou planear por onde é que eu vou passar, porque como é um sítio novo para mim, tudo o que eu encontrar no meio da rua vai ser uma novidade. Então eu estou a ir apenas. É esta energia que eu quero para os meus 25. É esta energia da ação, fazer porque me apetece, porque faz sentido, desde que também não magoe ninguém. Respeitar os meus limites, as minhas promessas e os meus valores, acima de tudo. Se eu quero que algo se suceda, eu tenho de honrar as bases que eu tenho de criar para que ele aconteça e tenho de aprender a sacrificar o que não for importante. Mesmo que neste momento faça todo o sentido, para mim, pode não fazer sentido no futuro, nem para aquilo que eu quero concretizar. Então, tenho mesmo de aprender a sacrificar certas coisas e talvez substituir ou simplificar qualquer coisa para não cair na tentação de fazer coisas das quais me arrependa. Este episódio primeiro foi assim uma pequena reflexão dos meus 24 anos. Futuramente hei de falar muito mais sobre isto. Também tenho de organizar o blog, a newsletter. Os últimos dias foram bem confusos com esta troca de trabalho e descanso por repor e entusiasmos e coisas novas, muita coisa a acontecer, aniversário, enfim. Para não falar também de saudades e muita choradeira dos últimos dias e muita gente que eu revi, que soube tão bem. Está muita coisa a acontecer, está-me a drenar, estou uma beca cansada, então estou a tentar levar as coisas a um ritmo calmo e sem muitas exigências, porque eu sei que quando eu estou num momento pleno, cheia de energia, as coisas acontecem e eu respeito isso, então também tenho de respeitar quando estou mais cansada e não me apetece fazer, embora tenha de contradizer essa energia, porque se eu for sempre pela teoria de não me apetece, tenho de me respeitar, não vou fazer, eu chego ao final de não sei quantas semanas e não tenho nada feito, não evoluí, não cresci, e isso também não é lá muito bom. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, questão, sugestão, podem deixar através das minhas redes sociais, que vou deixar aqui em baixo. Vou também partilhar convosco o link do meu blog, o link do meu livro, da newsletter, do PayPal, caso queiram fazer uma pequena doação pelo meu trabalho para que eu consiga finalmente atingir o meu objetivo de trabalhar por conta própria e trazer mais conteúdo para aqui. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.